Oi, pessoal. Então, vamos lá para a nossa terceira e última parte da aula de síntese proteica, parte 3. Proteica, parte 3. E a gente vai ver nesse vídeo a tradução. Então, vamos lembrar aqui, nas aulas passadas, a gente conheceu o DNA, o RNA. Vimos que a transcrição é o processo de síntese do RNA mensageiro a partir da informação do DNA. E é agora que a gente vai usar essa sequência de RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro ele foi sintetizado no núcleo, foi processado no núcleo, vai para o citoplasma, e é no citoplasma, isso é importante, no citoplasma é que acontece a tradução, porque é ali que está ali que estão os outros RNAs, o transportador, o RNA ribossômico, vai formar o ribossomo, os aminoácidos, etc. Tá bom? Então, vamos lá. A gente tem... vamos ver como se fosse uma receitinha de bolo. Coisas que nós precisamos ter para que a tradução aconteça. Precisamos ter o meu RNA mensageiro, que trouxe a mensagem do núcleo, do DNA. Precisamos ter o meu RNA transportador, que é o RNA que vai trazer os aminoácidos. E precisamos ter aqui do RNA ribossômico, que é o RNA que vai formar o ribossomo, tá? Só queria fazer uma observação a respeito do ribossomo. O ribossomo dos eucariontes é maior do que o ribossomo dos procariontes das bactérias, tá? O ribossomo, que é feito de RNA ribossômico associado com proteínas, ele é formado por duas subunidades, uma maior e outra menor, tá? E o RNA mensageiro, olha só que interessante, ele vai ficar aqui no meio. Vai ficar como se fosse um sanduichinho, entendeu? E é assim que o ribossomo vai auxiliar a fazer essas proteínas. Então, eu vou dar uma explicação rápida e aí mais pra frente, nas próximas partes, eu vou detalhar. Então, visão geral, resumindo. Eu vou fazer esse resumo agora e depois um no final. Como é que acontece rapidamente a síntese proteica? Então, eu tenho aqui o meu RNA mensageiro, esse RNA mensageiro, que foi feito lá no núcleo e veio para o citoplasma. Eu tenho aqui o meu ribossomo, que tem essa subunidade maior. Essa subunidade menor... Opa, deixa eu fazer menorzinho. Menorzinho, assim, tá? Eu tenho também o RNA transportador. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Minhas habilidades para desenhar são um pouco limitadas, tá? O RNA transportador aqui. Na pontinha do RNA transportador, ele traz um aminoácido, tá bom? Lembra que o RNA transportador, ele tem esse nome porque ele carrega aminoácidos. E aí, conforme os aminoácidos, eles vêm vindo para cá, né? Eles vêm trazendo eles vêm sendo trazidos, né, pelo RNA transportador, o ribossomo vai andando e vai grudando um aminoácido no outro, fazendo ligações peptídicas, tá bom? Então, o que a gente vai ver nas próximas partes? Tudo isso que eu acabei de resumir, tá bom? Antes de eu começar a falar dessa parte que eu dei um resumão, a gente precisa saber algumas coisas muito importantes. Eu disse no outro vídeo que cada gene é responsável por fazer uma proteína, porque cada gene vai codificar o RNA mensageiro, né? Mas como que essas proteínas, elas são formadas, né? As proteínas, lembrando, elas são formadas pela união de aminoácidos. E como que esses aminoácidos, eles são atraídos até o local da síntese? Como que eles são colocados na forma correta? Lembra que eu falei que o meu RNA, ele é feito por uma sequência de nucleotídeos, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, U, G, A, C, G, A, T, C, C, G. Opa, errei, sorry, confundi, não temos T. Pegadinha aí, A, U. E pronto. Cria essa sequência aqui meio louca,
tá bom? De aminoácidos, desculpa, essa sequência aqui de nucleotídeos. Agora, o que é importante você saber? O importante é você saber que existe uma coisa chamada de trinca. Trinca, que é a mesma coisa do que um códon. O que é uma trinca ou um códon? Trinca lembra de 3, tá bom? Uma trinca, ela é uma sequência de 3 nucleotídeos, tá? Então, quando você pegar uma sequência assim, ó, de aminoácidos, de RNA mensageiro, você vai imaginar essa sequência dividindo de 3 em 3. E a cada 3 nucleotídeos, eu tenho uma trinca, que é a mesma coisa que um códon, e cada códon codifica um aminoácido. E aí você sabe, se você não sabe, você vai saber agora, que nós temos 20 tipos de aminoácidos. Tá bom? 20 tipos de aminoácidos. E cada aminoácido, ele pode ser codificado por uma trinca, por um códon, ou por vários códons, até 4 códons, né? Então, às vezes eu tenho 4 combinações diferentes de códons que equivalem a um aminoácido só. Por isso que a gente tem uma tabelinha, que você vai ver agora, que é essa tabelinha aqui. Você não precisa saber essa tabela de cor, porque ou vai estar na prova, ou no exercício essa tabela vai vir. Então, você vê aqui, ó, que a cada sequência de 3 aminoácidos, a cada sequência de 3 nucleotídeos, você tem um aminoácido. Só que você tem aminoácido que é codificado por mais de um códon, né? Isso é chamado de degeneração do código genético. E daqui a pouco eu vou falar o porquê que é interessante que eu tenha mais de um códon representando um aminoácido, tá bom? Uma coisa interessante aqui também, você precisa saber, esse sim, é que toda proteína vai começar com um aminoácido que é chamado de aminoácido de iniciação, ou códon de iniciação, ou start códon, que é esse AUG. Toda proteína vai ter como primeiro aminoácido o AUG, porque é esse o códon que vai indicar o início da tradução, tá bom? Então, toda vez que você tiver uma sequência de RNA mensageiro e você precisa iniciar a tradução, ou seja, você precisa colocar ali a sequência dos aminoácidos, você vai procurar primeiro onde está o AUG. A partir dali, você vai começar a dividir de 3 em 3, até chegar em códons de parada. Tá bom? Do mesmo jeito que eu tenho códon para iniciar, eu tenho códon para terminar. Mas o que acontece é que os códons de parada ou stop códon, eles não codificam aminoácido nenhum. Eles só servem para avisar assim, ó, peraí, a tradução para aqui, a proteína para aqui. Eles são para avisar o término da tradução, tá bom? Isso é muito importante. O start códon, o códon da metionina, você precisa saber, tá? Mas normalmente o stop códon, ele vem na tabelinha e tal, dependendo do exercício, mas como eles são parecidos, de repente com o uso você pode até decorar isso aí, tá bom? Então, eu tenho o start códon, códon de iniciação, e o códon de parada. Vimos então que a cada 3 nucleotídeos eu tenho um códon, e esse códon equivale a um aminoácido. Então, a gente vai vir aqui, vai voltar para aquela sequência, essa aqui que eu tinha feito, e aí a gente vai procurar, então, o nosso AUG, que vai começar a transcrição. A tradução, estou confundindo tudo hoje. Então, eu achei aqui o meu AUG, é o meu códon inicial, e a partir daí eu vou começar a dividir de 3 em 3. Então, eu achei um outro aqui,
e achei um outro aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses códons que estão aqui e vou procurar na tabelinha. Então, ACG, então essa aqui é a metionina. Eu vou aqui, o ACG você vem aqui, ó, primeira base começa com A segunda base com C e o ACG é a treonina. Então, você volta aqui, coloca treonina, né? Aí, você volta, o próximo é AAAUU, desculpa. A primeira base é o a segunda base é o U, a terceira é o U, isoleucina. E o CCG, CCG, primeira base é o C, segunda base é o C e o Z, CCG, prolina. E aí você vem e coloca prolina aqui. Então, eu já comecei a fazer, se eu fosse fazer um exercício, por exemplo, eu já começaria a colocar sequências de aminoácidos. Mas é lógico, né? Isso aqui, eu tô meio que me adiantando já, assim, para vocês. Eu nem falei como que esses aminoácidos vieram parar aí, etc. Né? Agora, vamos então... Eu vou usar essa mesma sequência que está nesse quadro em um outro em branco para eu mostrar quem que vai trazer esses aminoácidos para cá. Ó, antes de eu mostrar para vocês como que isso acontece, a gente precisa conhecer um pouquinho da estrutura do RNA transportador que eu falei bem por cima. Usar minhas habilidades desenhísticas aqui, né, do meu RNA transportador. Então, aqui é a pontinha que ele carrega o meu aminoácido. E aqui, o que é interessante, né? Como é que o RNA transportador vai encontrar o local correto onde ele vai deixar aquele aminoácido? Eu vou colocar o exemplo aqui da metionina, né? Você viu que eu falei que no RNA mensageiro a sequência de 3 bases é chamado de códon. O RNA... Deixa eu anotar aqui, RNA transportador, ele tem uma sequência complementar ao códon, que é chamado de anticódon. Se ele é complementar, eu vou pegar o exemplo aqui do AUG, que é da metionina. Então, faz de conta que eu tenho RNA aqui e eu tenho AUG. Esse é o meu códon. Tá bom? Eu vou apagar esse anticódon aqui para você não confundir. Eu vou escrever de novo. Então, aqui eu tenho o meu RNA e aqui eu tenho o AUG. Esse aqui é o meu códon. Esse aqui é do RNA mensageiro. Só que o RNA transportador, ele não tem o códon. Ele tem o anticódon, que é uma sequência complementar ao RNA mensageiro. Então, qual que é a base complementar ao A no RNA? É o U. Então, aqui eu tenho o U. Qual que é a complementar do U? É o A. E qual que é do G? É o C. Então, esse aqui é o anticódon. Então, a hora que o anticódon achar o códon no RNA mensageiro, ele vai parear, vai deixar a metionina, o meu aminoácido, vai voltar para pegar mais aminoácidos e trazer o lugar no local da síntese, tá bom? E aí o que vai acontecer? O meu ribossomo, ele vem atrás, grudando um aminoácido no outro. Eu vou fazer um próximo desenho para ver se vocês conseguem visualizar isso melhor. Pronto. Agora você pode contemplar todas as minhas habilidades desenhísticas nesse desenho maravilhoso, tá bom? Então, preste atenção nos detalhes do que cada coisa significa. Temos aqui esse risco amarelo, que significa o meu ribossomo, tá bom? Gente, ouviu falar de ribossomo, lembrou de síntese proteica, por favor, tá? Eu tenho esse aqui, que é o meu códon. E essas bolinhas em cima são os aminoácidos. E esse azul é o RNA transportador, trazendo os aminoácidos, tá? E essa aqui, então, é a minha proteína.
Então, olha só o que acontece. Eu tenho aqui, então, a sequência do meu RNA mensageiro, tá bom? Aqui do lado. Aqui eu tenho o meu códon. Como eu já expliquei para vocês, no RNA transportador, eu tenho a sequência do anticódon, que vai ser complementar ao mensageiro, e vai ser uma sinalização para eu deixar aquele aminoácido aqui. Se eu tenho o AUG, que é a metionina, o meu anticódon do AUG vai ser aqui, então, o AC. Qual que é o anticódon desse códon ACG? É o UGC. Qual que é o anticódon do AUU? É o UAA. E do CCG é o GGC. Esse é o anticódon no RNA transportador. Essas bolinhas coloridas são os aminoácidos que o RNA transportador vem trazendo. Quando o RNA transportador ele deixa o aminoácido, aqui ele sai e vai buscar mais aminoácidos. O que o ribossomo vem fazendo? O ribossomo ele vem ligando um aminoácido no outro. Eu fiz essas listras brancas, né? Então, o ribossomo ele faz uma coisa chamada de ligação peptídica. Ligação peptídica, tá bom? Deixa eu arrumar esse aqui que tá meio zoadinho, né? Tá. Ligação peptídica. Ligação peptídica é a ligação que acontece entre os aminoácidos para fazer uma proteína. E com isso eu tenho, então, minha proteína formada. A próxima parte do vídeo eu vou fazer um exercício com vocês para a gente ver como que isso pode cair numa questão. Até a próxima parte.